Olá, Leão, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô. Eu sou a Suelen e hoje vou fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Leão. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Se esse for o seu caso, eu te convido a assistir aos vídeos dos signos fortes do seu mapa, certo, Leão? É uma leitura para a semana, tá? Leitura semanal. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar se você quiser. Fique à vontade. A gente vai começar aqui com o baralho cigano, ok? Por favor, energia geral para o signo de Leão para a próxima semana. O que os leoninos precisam saber? Os trevos, a raposa. Opa. A casa. O que mais? A criança. Mais uma, por favor. O ramalhete, né? Ou as rosas. O homem. O chicote. Só mais uma, por favor. Tá. A cruz. Aqui me veio, imediatamente, quando saiu os trevos e a raposa, me veio que alguém pode ter feito algum tipo de magia, né, tá? Ou algum tipo de intenção para que alguma estrutura na sua casa fosse abalada, né? E às vezes não pode nem ter sido intencional, mas sabe aquela inveja, aquela coisa negativa? Porém, a espiritualidade atuou e não deixou. Mais ainda, me vem aqui um certo cuidado, tá? Um certo cuidado em relação a uma figura masculina. Uma figura masculina que pode realmente fazer você ter prejuízo, tá, ô Leão? Cuidado com figuras masculinas aí. Pode ser da família porque tem a casa, a gente tem... por ter a casa, mas não necessariamente, tá? Talvez esse prejuízo que essa figura masculina possa trazer venha a afetar as suas relações em casa. Mas, como saiu a raposa ali, você vai estar esperto, você vai realmente ficar mais observador, perceber mais. Porém, como saiu a casa da criança, aqui vem falando pra, né, deixou assim no ar, que por mais esperto que você seja, esse tombo aqui, tá, essa rasteira pode vir onde você menos espera. Então, não seja inocente com as pessoas, tá? Não seja inocente, pode ser aquela pessoa que você jamais imaginaria. Então, o que é pra ficar paranoico, desconfiando de todo mundo? Não. Mas o que a gente precisa observar nas pessoas? O que elas falam ou o que elas fazem, né? As ações, o que elas fazem. Então, a pessoa pode falar maravilhas, prometer lindo, maravilhoso, não sei o que, não sei o que. Mas você vai observar as ações dessas pessoas e ver se as ações condizem com o que elas dizem, né? Até rimou. Se as ações condizerem, você não precisa ficar tão desconfiado dessa pessoa, né? Agora, se é aquela pessoa que tá sempre falando bonito e sempre agindo de uma maneira ali meio, né, estranha, que não condiz muito, né, que você fala, mas fulano fala isso, né, por exemplo, a pessoa que tá sempre te chamando pra fazer alguma coisa, pra sair,
e tal, mas quando você chama ela, ela fala, não, eu não vou, porque eu tenho que guardar dinheiro. E toda vez que vocês saem, ela mesmo te chamando, ela fica nessa choradeira. Ah, mas é que eu não tenho dinheiro, é que não sei o quê. Jogando ali com a culpa, né, e com a sua solidariedade pra você pagar, por exemplo, as coisas pra ela. E aí daqui a pouco ela aparece com um carro, com uma casa, né, e saindo às suas custas. Então, não tô dizendo que as pessoas não podem sair, se divertir, ser felizes. Não é isso. Eu tô querendo dizer assim, quando a gente, né, citando esse exemplo do dinheiro, quando a gente está guardando dinheiro para fazer alguma coisa, a gente abre mão de outras. Mas pessoas que são sanguessugas, não. Elas guardam o que é delas e sugam o que é dos outros. Então aí elas não abrem mão de nada e conseguem aquilo que elas queriam. Entendeu? Deu pra entender o raciocínio? Então, é com isso que você vai ter que ficar mais ligado ou ligada essa semana, tá bom? Leão. Fique esperto. Assim, a espiritualidade, ela vai estar ali com você, te auxiliando. Então, fica bem ligado na sua intuição e nos seus olhos também, tá bom? No que seus olhos estão vendo. Tente não ser muito emocional, tá? Ah, mas essa pessoa sempre esteve ao meu lado quando eu precisei. Sim, esteve ao seu lado quando você precisou e você vai ser eternamente grato, grata, mas isso não quer dizer que essa pessoa pode abusar de você depois disso, tá bom? Vamos lá para o tarô, ver o que ele nos traz para essa próxima semana. Energia geral para os leoninos, por favor. O que eles precisam saber? O que os leoninos precisam saber na próxima semana? 7 de espadas. O que mais? 8 de copas. Cavaleiro de espadas. E o 4 de ouros. Então, assim, a partir de uma postura em que você corta, aqui vem confirmando o que a gente acabou de falar, tá? A partir de uma postura de corte e de limites, você para de ficar saindo perdendo, tá bom? Então é isso, você vai ter a partir do seu reequilíbrio emocional em relação a essas pessoas ou a essa pessoa, você vai conseguir chegar, cortar com muita rapidez, tá? Essa semana você vai notar as coisas, né, com mais clareza, com mais racionalidade, tá bom? Deixando um pouquinho de lado essa coisa emocional, do emocional, e até aí você ganha, porque quando você deixa um pouquinho de lado o emocional para tomar decisões que fazem bem pra você, automaticamente seu emocional volta a ficar ok, né, também. E a estabilidade material, aqui ó, com o 4 de ouros, a estabilidade material, ela volta a trilhar o seu caminho, tá bom? Se você tava aí se sentindo meio... não tá faltando, mas tá ali na conta, melhora, tá? Mas tem que cortar, vai ter que cortar essa pessoa, não vai ter jeito. Ou essas pessoas, né? Ou esse grupo de pessoas. A força, 10 de ouros, o louco, 3 de espadas, 6 de paus. Então aqui, ó, nessa semana você vai estar muito centrado, centrada nessa parte. E isso é muito bom, né? Essa parte de evolução, de colocar as coisas em seu devido lugar para poder crescer, para poder expandir, para poder evoluir, tá? Sem medo do desconhecido, que é isso que é legal. Porque não me vem que você vai ficar com medo de fazer esse corte que a gente tá falando, de vencer as manipulações, porque vai ter manipulação, tá bom? Vão querer jogar com o seu sentimental, mas você não vai deixar. Você vai estar num caminho, você vai estar numa semana assim muito legal, muito forte, muito presente ali de espírito, né? Uma presença de espírito muito bacana. E isso vai ser bom para você encerrar esse ciclo de
de ser sugado, esse ciclo de... Porque é isso, né? Não é alguém assim que tá te passando a perna te passando pra trás, mas que tá sempre ali te sugando e nunca é algo totalmente às claras. Sempre tem um parênteses, sempre tem um porém na hora do vamos ver, sabe? Sempre tem aquelas linhas miúdas que ninguém te falou. O que mais? 2 de paus. E é isso, né? Você tá em busca de um desenvolvimento, né? Inclusive espiritual, a morte. Inclusive espiritual. E talvez isso de você ter começado a trabalhar mais a sua espiritualidade, ou estado mais em contato com a espiritualidade, não sei, mas agora caindo essas cartas, me vem isso, né? Pode ter aberto esse campo seu de avaliar melhor. A gente tô com uma rinite, né? Foi gripe, aí rinite e tal. Tá todo mundo ruim aqui em casa. Então, se vocês ouvirem umas tosses, uns espirros, é isso, tá? Então, e a morte vem falando, né? Esse momento, essa pessoa, essa leonina de antes, não vai ter mais, tá? E nessa semana que começa essa transformação. Se já não começou e essa semana você bate o martelo e fala, é assim que vai funcionar e pronto, você vai começar a ver que você precisa sim se impor e você não vai sofrer com isso, tá? Apesar de tentarem te manipular, você não vai deixar. Mais uma carta, por favor. Vieram várias aqui. Ai, muitas. Eu pedir de novo, porque vieram muitas cartas muito espalhadas. Por favor, uma única carta para os leoninos. O 10 de copas. Então, a gente tem o 10 de copas e o 10 de ouros. Essa situação que você vai mudar com a sua atitude, com o seu jeito de fazer as coisas, só vai te trazer sucesso, tá? Só vai te trazer sucesso e belas recompensas, tanto no material quanto no emocional, tá? Qual é a mensagem final para os leoninos? 9 de paus. O que mais? Rainha de espadas e 3 de paus. Então não vai ter jeito, tá? A espiritualidade vai estar muito forte te acompanhando nesse processo de mudança, tá? E você vai cortar mesmo da sua vida quem não estiver te acompanhando e quem estiver tirando de você. Não vai ter jeito, tá bom? Por mais que... por isso que eu falei, você não vai sofrer, porque por mais que você vinha resistindo a fazer essa mudança, porque mudar com alguém que a gente gosta é muito complicado, é muito difícil, né? A gente vai deixando passar. Mas por mais que você estivesse resistindo a isso, essa semana a espiritualidade vai estar muito forte. E aqui, né, com essa rainha de espadas, eu vejo você... A rainha de espadas, o cavaleiro de espadas, muitas espadas, né? Eu vejo você realmente cortando isso que te aprisiona e te faz perder tanto. Então, daí pra frente, você só vai ter ganhos, tá? A partir dessas atitudes que você tomar de corte mesmo, as perdas param e aí você só prospera. Certo, Leão? Isso é o que eu tenho pra vocês hoje. Se gostou da leitura, ficou até aqui. Curte, comenta, compartilha, tá? Se inscreve no canal, não esquece. E a gente se vê na próxima leitura, combinado? Beijo!